Acha que um lance de escada se transformou de repente numa montanha? Ou que um simples saco de compras do supermercado parece pesar uma tonelada? Se acenou com a cabeça. Saiba que não está sozinho. Esta sensação de fraqueza, de que o corpo já não responde como antes, é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. É uma preocupação que nos rouba a confiança, que nos faz pensar 2 vezes antes de brincar com os netos no chão ou de fazer aquela caminhada que tanto gostávamos. Dizem-nos para comer ovos, muitos ovos, para ter proteína. Mas e se eu lhe dissesse que há um alimento muito nosso, muito português, que muitas vezes pomos na mesa como um simples petisco e que tem mais proteína do que os ovos? Um verdadeiro tesouro escondido à vista de todos. Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este e explorar outros segredos e hábitos simples para não só travar a perda de músculo, mas para começar a recuperá-lo, a sentir-se mais forte, mais estável e mais independente. Fique comigo até ao fim, porque a última dica não é sobre comida, mas pode ser a peça mais importante de todo este puzzle para reconstruir a sua força. Vamos então mergulhar neste assunto tão importante. Todos nós sabemos, ou pelo menos já ouvimos dizer, que a proteína é fundamental para os nossos músculos. É como se os músculos fossem uma parede de tijolos e a proteína fossem os próprios tijolos. Sem eles, a parede começa a ruir. O que talvez não saiba, e que a ciência tem vindo a descobrir, é que não basta apenas comer proteína. A forma como a comemos ao longo do dia faz toda a diferença, especialmente para nós. Imagine o seguinte: o seu corpo está constantemente a reparar e a construir músculo é um trabalho a tempo inteiro. Se lhe der uma quantidade enorme de proteína toda de uma vez, ao jantar, por exemplo, com um grande bife, é como se enviasse um caminhão cheio de tijolos para a obra de uma só vez. Os trabalhadores, o seu corpo, ficam sobrecarregados. Usam os que conseguem e o resto, infelizmente, acaba por ser desperdiçado ou armazenado de outras formas, como gordura. Agora, imagine que em vez de um grande caminhão, envia várias carrinhas mais pequenas de tijolos ao longo do dia. Uma ao pequeno almoço, outra ao almoço, uma a meio da tarde e outra ao jantar. Os trabalhadores conseguem usar esses tijolos de forma muito mais eficiente, mantendo a construção da parede a um ritmo constante e forte. É exatamente isto que acontece com os nossos músculos. O nosso corpo, depois dos 60, precisa de um estímulo de proteína mais constante para ativar o processo de construção muscular. Por isso, o primeiro grande hábito, a base de tudo o que vamos falar, é distribuir a sua ingestão de proteína pelas várias refeições do dia. Em vez de concentrar tudo ao almoço ou ao jantar, o objetivo é incluir uma boa fonte de proteína em cada refeição principal. Ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. Isto pode parecer complicado, mas é mais simples do que parece. E é aqui que entram os nossos alimentos estrela. Vamos começar com um clássico, um verdadeiro pilar da nossa cultura e da nossa saúde. A sardinha em lata. Sim, essa pequena maravilha que temos sempre na despensa. Muitas vezes pensamos nela como uma solução rápida para uma refeição, mas ela é muito mais do que isso. Uma única lata de sardinhas pode conter mais de 20 gramas de proteína de altíssima qualidade. É uma dose fantástica, perfeita para o seu almoço. Mas os benefícios não ficam por aí. As sardinhas estão carregadas de ômega 3, uma gordura saudável que é um poderoso anti-inflamatório. À medida que envelhecemos, o nosso corpo tende a ter mais inflamação, o que pode causar dores nas articulações e acelerar a perda de músculo. O ômega 3 ajuda a combater essa inflamação, protegendo os seus músculos e as suas articulações. Além disso, as sardinhas, especialmente se comer as espinhas pequeninas e macias, são uma fonte incrível de cálcio e vitamina D. O cálcio é essencial para os ossos, e a vitamina D ajuda o corpo a absorver esse cálcio. Músculos fortes precisam de ossos fortes para os suportar. É um trabalho de equipa. Pense nisto. Ao comer uma simples sanduíche de pão de mistura com sardinha e uma rodela de tomate ao almoço,
Está a dar ao seu corpo uma dose de proteína para os músculos, ômega 3 para as articulações e cálcio e vitamina D para os ossos. Tudo num só gesto. É uma refeição poderosa, barata e deliciosa. Pode também desfazê-las e misturar com umas batatas cozidas e salsa, fazer uma salada rica com feijão frade, cebola e pimento, ou simplesmente comê-las diretamente da lata com um bom pedaço de pão. Os nossos avós já sabiam disto instintivamente. A sardinha era comida de gente forte, de quem trabalhava no campo ou no mar. E eles tinham razão. Recuperar este hábito é uma das formas mais inteligentes e saborosas de começar a fortalecer o seu corpo. Não subestime o poder que se esconde dentro daquela pequena lata. É um verdadeiro superalimento português à sua espera na despensa. Agora que já vimos o poder que se esconde numa simples lata de sardinhas e a importância de distribuir a proteína ao longo do dia, está na hora de revelar o nosso segredo, aquele alimento humilde que prometi no início. Um alimento que é a cara do verão português, dos petiscos na esplanada e que, nutricionalmente, dá uma lição a muitos alimentos considerados mais nobres. Estou a falar, claro, dos nossos queridos tremoços. Sim, os tremoços. Fica surpreendido? Vamos aos factos. Uma chávena de tremoços cozidos tem cerca de 26 gramas de proteína. Para ter uma ideia, 2 ovos grandes cozidos têm cerca de 12 a 13 gramas. Isto significa que aquela tacinha de tremoços que come enquanto bebe uma bebida fresca tem mais do dobro da proteína de 2 ovos. É absolutamente incrível. E não é uma proteína qualquer. É uma proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa para construir e reparar os músculos. Mas as vantagens dos tremoços não acabam na proteína. Eles são também uma fonte extraordinária de fibra. A fibra é crucial para a saúde digestiva, ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e a manter-nos saciados por mais tempo, o que evita que petisquemos alimentos menos saudáveis. Para nós que passamos dos 60, manter um sistema digestivo a funcionar bem é meio caminho andado para o bem-estar geral. Portanto, da próxima vez que vir tremoços, não olhe para eles como um simples aperitivo. Olhe para eles como pequenas pílulas de força. Uma mão cheia a meio da manhã ou a meio da tarde é o lanche perfeito. Quebra a fome, estabiliza a energia e, o mais importante, fornece mais uma dose de proteína de alta qualidade para alimentar os seus músculos entre as refeições principais, seguindo aquela regra de ouro de que falamos. Pode também adicioná-los a saladas para lhes dar mais substância e um toque crocante. A única atenção a ter é com o sal. Se for sensível à tensão arterial, passe-os por água antes de consumir. É um pequeno passo para um benefício enorme. Continuando na família das leguminosas, não podemos esquecer os outros gigantes nutricionais da nossa cozinha, o grão de bico e o feijão. Pratos como uma boa mão de vaca com grão, um rancho ou uma feijoada não são apenas comida de conforto, são refeições inteligentemente construídas para nos dar energia e força. Uma dose generosa de grão de bico ou feijão no seu prato aumenta significativamente a quantidade de proteína e fibra da refeição, tornando-a mais completa e nutritiva. Não precisa de comer carne ou peixe todos os dias para atingir as suas necessidades de proteína. Combinar cereais, como o arroz, com leguminosas, como o feijão, cria uma proteína completa, tão boa como a da carne. Uma sopa de feijão rica, por exemplo, é uma forma excelente e reconfortante de adicionar mais proteína à sua dieta. Para começar o dia com o pé direito, vamos falar do pequeno almoço. Muitos de nós optamos por um pão com manteiga e um café, o que é rápido, mas muito pobre em proteína. Lembra-se da ideia de distribuir a proteína? Começar o dia com uma boa dose é fundamental para acordar os nossos músculos. É aqui que entram o iogurte grego e o queijo Quark. Estes produtos lácteos são diferentes dos iogurtes normais, porque são mais concentrados, o que significa que têm muito menos soro de leite e muito mais proteína. Um pequeno pote de iogurte grego pode ter entre 15 a 20 gramas de proteína. É uma forma deliciosa e fácil de começar o dia.
Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas e umas frutas frescas. E tenha um pequeno almoço completo que o vai manter saciado e a fornecer tijolos aos seus músculos desde a primeira hora da manhã. O queijo quark, por vezes chamado de queijo fresco batido, é semelhante e igualmente fantástico. É muito versátil e pode ser comido doce, com fruta ou mel, ou salgado, barrado numa tosta com uma pitada de pimenta e ervas aromáticas. A mudança de um pequeno almoço pobre em proteína para um rico em proteína é talvez uma das alterações mais impactantes que pode fazer pela sua força e energia ao longo do dia. Falamos de tantos alimentos maravilhosos e tão nossos, dos humildes e surpreendentes tremoços, das poderosas sardinhas em lata, do versátil iogurte grego e do reconfortante feijão. Aprendemos que o segredo não está apenas no que comemos, mas em como distribuímos essa nutrição ao longo do dia para manter os nossos músculos constantemente alimentados. Mas como eu prometi no início, a comida, por muito importante que seja, é apenas metade da equação. Pode comer toda a proteína do mundo, mas se não der aos seus músculos uma razão para a usarem, esses tijolos nunca serão usados para construir a parede. Eles precisam de um sinal, de uma ordem para começar a obra. E essa ordem chama-se movimento. Agora, por favor, quando ouve a palavra movimento ou exercício, não imagine halteres pesados, ginásios barulhentos ou corridas de maratona. Nada disso. Estou a falar de um tipo de movimento muito específico e muito importante. O movimento de resistência. É simplesmente pedir aos seus músculos para fazerem um pouco mais de força do que estão habituados. É esse esforço que lhes diz: atenção, preciso de vocês, fiquem fortes. E a beleza disto é que pode ser feito em casa, com o seu próprio corpo e com coisas que tem à sua volta. Vou dar-lhe exemplos muito práticos. Uma das coisas mais importantes que perdemos com a idade é a força nas pernas. É ela que nos dá a estabilidade, que nos impede de cair e que nos permite levantar de uma cadeira ou sair do carro com facilidade. Um dos melhores exercícios do mundo para isto? Sentar e levantar de uma cadeira. Sim, é isso mesmo. Coloque uma cadeira firme encostada a uma parede. Sente-se na beira, com os pés bem assentes no chão. Agora cruze os braços sobre o peito e, sem usar as mãos para se apoiar, levante-se até ficar de pé. Depois controle o movimento e volte a sentar-se devagar. Tente fazer isto 8 ou 10 vezes seguidas. Se for difícil, comece por fazer 5. Se for muito difícil, pode usar as mãos para uma pequena ajuda no início, mas o objetivo é conseguir fazê-lo sem ajuda. Faça isto todos os dias. É um pequeno gesto que envia um sinal poderoso aos grandes músculos das suas pernas e glúteos. Quer fortalecer os braços para carregar os netos ou os sacos das compras? Pegue em 2 latas de feijão ou 2 pacotes de leite de 1 litro. Sente-se numa cadeira com as costas direitas e, segurando um em cada mão, dobre os cotovelos e levante-os até os ombros como se estivesse a mostrar os seus músculos. Faça-o devagar e de forma controlada. Mais uma vez, tente fazer 10 ou 12 repetições. São as suas próprias ferramentas de ginásio, ali mesmo na sua cozinha. Outra forma fantástica de incorporar resistência no seu dia a dia é usar as escadas. Se mora num prédio com elevador, experimente subir 1 ou 2 lances de escadas. Cada degrau é um pequeno exercício para as suas pernas. Quando for às compras, em vez de usar um carrinho para 1 ou 2 sacos, leve-os nas mãos, dividindo o peso. Está a fazer um exercício de força para os braços e para a sua postura. A mensagem principal é esta: a proteína que come é o combustível. O movimento de resistência é a chave que liga a ignição. Um não funciona bem sem o outro. Ao combinar uma dieta rica em proteína, bem distribuída ao longo do dia, com estes pequenos gestos de força diários, está a criar a fórmula perfeita para travar e até reverter a perda de músculo. Está a ensinar o seu corpo a ser forte outra vez. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar. O nosso corpo tem uma capacidade de adaptação e regeneração fantástica. Ele quer ser forte. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas. Comece devagar, seja consistente e celebre cada pequena vitória, seja conseguir fazer mais uma repetição do exercício da cadeira
ou sentir que os sacos das compras já não pesam tanto. Agora, quero muito saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ficou surpreendido com o poder dos tremoços? Ou talvez tenha uma receita especial com sardinhas que queira partilhar com todos nós? Por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. Se este vídeo lhe foi útil e lhe deu alguma esperança ou uma nova ideia, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam estar a precisar desta mensagem. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos, cheios de dicas para viver uma vida mais saudável, mais forte e mais feliz depois dos 60. Cuide de si, acredite na sua força, mantenha-se em movimento. A vida é uma dádiva para ser vivida com toda a energia, em qualquer idade. Um grande abraço e até a próxima.